Misturando a gravação aí, rapaziada. Então, no CLSP vocês tinham visto um resuminho aí de termodinâmica, as leis dela, né? A primeira lei dizia que dizia de uma relação entre o trabalho, a quantidade de calor trocada e a variação de energia interna. Basicamente aborda a lei da conservação da energia. O trabalho, a quantidade de calor recebida ou cedida é igual a uma diferença é igual a uma soma, né, entre o trabalho realizado e a variação da energia interna sofrida pelo gás. Sejam bem-vindos, Danilo, Miguel, Pedro. E a segunda lei da termodinâmica diz que só é possível que um calor passe de forma espontânea do corpo mais quente para o corpo mais frio, do corpo de temperatura mais alta para o corpo de temperatura mais baixa, e que não é possível realizar o processo contrário, a menos que você realize um trabalho sobre um trabalho no sistema. Dá uma desligadinha no microfone aí para poder tocar a aula. Beleza? Valeu! Muito obrigado. Agora vamos começar a apresentação aí. Pessoal, a hora que você tiver alguma dúvida, pessoal, pode deixar no chat, pode ligar o microfone ou deixar no chat. Qualquer um dos dois. Aí eu já dou o seu espaço. Agora, enquanto eu estou explicando, aí o microfone, aí desativa o microfone. Quando não precisar falar, desativa o microfone. Às vezes acontece, né? Acontece com todo mundo esquecer o microfone, né? Então a coisa é totalmente normal. Então vamos lá. Essa aula de hoje é um complemento, vamos dizer assim, da revisão que vocês viram no Centro de Mídias de São Paulo. Falar sobre a teoria cinética dos gases. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre esse fato aqui. Quando a gente estuda gases, a gente tem que levar em conta o modelo hipotético, o modelo ideal de gás. Ele não condiz realmente com os gases. Ó. Vamos ler aqui. Ao fazermos o estudo dos gases, devemos levar em conta o modelo hipotético de gás, que não condiz necessariamente com os gases reais encontrados livremente na natureza. A este modelo chamamos de gás ideal ou perfeito. Na verdade, a gente utiliza sim esse modelo para estudar os gases, justamente para facilitar o estudo dos gases, para facilitar a nossa vida. Até havia mencionado isso lá na videoaula a respeito de uma introdução à termodinâmica que eu fiz, né, na época ainda da luzinha, e antes de eu ter descoberto como que eu poderia gravar no OBS Studio. E aí eu fiz na luz, mostrei para vocês o resumo na luzinha da termodinâmica. Então, beleza. Agora, para caracterizar o estado de um gás, observamos três grandezas que interagem entre si. São elas pressão, volume e temperatura. São conhecidas como variáveis de estado de um gás. Então, toda vez que a gente fala de um gás, a gente analisa essas três variáveis de estado: pressão, volume e temperatura. Pressão é a razão entre a força e a superfície é a força aplicada pelas moléculas do gás sobre a superfície, as paredes, né, do recipiente que contém esse gás. O volume do gás é a quantidade, é a medida do espaço ocupado por esse gás dentro do recipiente. E a temperatura é o grau de agitação das moléculas desse gás. Embora o gás ideal seja apenas um modelo, os gases reais apresentam um comportamento semelhante a ele quando em altas temperaturas e baixas pressões. Então, quando você tem uma temperatura, quando o gás está numa temperatura muito alta e submetido a uma pressão muito baixa, o comportamento desses gases reais tem um comportamento muito parecido com o gás ideal. Isso que é até legal você considerar o gás ideal para o modelo de gás ideal, né, para estudar esse gás. Para iniciar esse estudo, a gente podemos nos indagar sobre algumas propriedades que notamos visivelmente em um gás. Temos aqui 4 questões. Por que um gás se expande e se difunde por pequenos orifícios? Por que um gás pode ser comprimido? Por que um gás se mistura facilmente com o outro? Ou por que a densidade dos gases é baixa?
Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, tá beleza, né? Estou tentando apresentar. Porque às vezes, quando eu tentei gravar, teve uma aula que eu gravei com vocês, que a apresentação de slides simplesmente sumiu do Meet. Deu bug, eu tive que fazer uma edição bem monstro, uma gambiarra. Vamos lá. Para responder esses questionamentos, adotamos o modelo de gás, que apresenta as 4 características a seguir. O movimento, ó, a primeira característica, o movimento de suas moléculas é caótico, ou seja, cada molécula se movimenta aleatoriamente em relação às outras, assim, e atende às leis da mecânica clássica. As leis de Newton, aquela coisa toda, né? A física newtoniana, a mecânica clássica, Isso já viram do primeiro já. E esse aqui é um exemplo, né? Desordenado, de movimento desordenado das moléculas de um gás ideal. Segunda característica, as moléculas de um gás ideal não interagem entre si, exceto quando colidem. Em consequência disso, descrevem o movimento retilíneo uniforme, MRU, movimento em linha reta e em velocidade constante. Retilíneo, linha reta, uniforme, velocidade constante, aceleração nula. Quer dizer, não há uma interação entre as moléculas só quando tem uma colisão. As moléculas de um gás podem colidir entre si ou contra as paredes do recipiente no qual estão confinadas. Em ambos os casos, as colisões são perfeitamente elásticas, ou seja, as moléculas conservam sua energia cinética e sua quantidade de movimento. Ou seja, bateu numa velocidade e voltou na mesma velocidade. São colisões perfeitamente elásticas, não perdem nada, não perdem velocidade, portanto não perdem nem energia cinética e nem quantidade de movimento. Fica tudo, bateu, continua do mesmo jeito, volta do mesmo jeito. E aqui está a situação que eu havia descrito para vocês. Temos aqui velocidade que é essa molécula, uma molécula na velocidade VA, outra na VB, elas se colidem, e aí muda de direção, só que a velocidade em módulo é a mesma. E a quantidade de movimento, portanto, continua a mesma coisa. E a energia cinética também. E a última característica diz o seguinte: as dimensões das moléculas do gás são desprezíveis quando comparadas com as distâncias entre elas. Logo, o volume do gás corresponde ao volume do espaço entre suas moléculas, que no total é o volume do recipiente no qual está contido. Então, se você comparar a dimensão de um comprimento de uma molécula do gás, ele é tão pequeno que ele é desprezível. Se você comparar com a distância entre as moléculas, o comprimento de cada uma delas é praticamente zero. Então, o que dá para dizer com isso? Basicamente, o volume do gás é o volume do espaço o volume do gás é o espaço entre as moléculas. Isso é justamente exatamente o volume do recipiente. Basicamente, pessoal, em resumo, essas características, embora hipotéticas, sugerem que o gás é um grande espaço vazio onde as moléculas movimentam-se intensamente em diversas direções, colidindo entre si e com as paredes do recipiente e atendendo às leis da mecânica clássica, ou seja, conservando sua energia e sua quantidade de movimento. Ou seja, o gás é um espaço vazio dentro do recipiente. A gente não enxerga as moléculas, né? Então, isso é o gás. Essas 4 características sugerem que o gás é um vazio dentro do recipiente. Conforme dito anteriormente, os gases reais podem se comportar como um gás ideal, atendendo a 2 condições. Pressão baixa pressão, pressupõe-se um número menor de moléculas por unidade de volume, pois poucas moléculas acarretam poucas colisões nas paredes do recipiente e, consequentemente, menor pressão. Em alta temperatura, moléculas com elevada velocidade média. Então, como eu ia falar, os gases reais podem se comportar sim como um gás ideal, um gás perfeito, contanto que tenha uma baixa pressão e uma alta temperatura.
Baixa pressão quer dizer poucas colisões na parede do recipiente. Menos baixa pressão, as moléculas pouco batem, né? Então, se tem poucas colisões, então isso é consequência de poucas moléculas. E a alta temperatura, e essas moléculas se elevam com esse movimento com muita velocidade, elas são muito agitadas. Então, são poucas moléculas muito agitadas, e é isso. Porque poucas moléculas já implicam em, poucas colisões, então pouca pressão. Com base no que foi exposto, a gente pode responder os questionamentos. Primeiro questionamento, a gente responde assim: o gás se expande e difunde através de orifícios devido ao intenso movimento de suas moléculas. Por isso, o perfume de um frasco aberto esparce rapidamente no ambiente. Passou pelo perfume passa. Você já sente ele rapidamente onde quer que você esteja. Onde você passou aqui no meu quarto algum perfume. Você sente rapidamente. Porque as moléculas se movimentam com muita intensidade. Então, quando ele se expande, se difunde e por meio de orifícios. No caso, quando sai o perfume, né? Sai por lá, né, que sai o gás. E aí, por conta do intenso movimento da expansão, da difusão, você sente o cheiro por todo o quarto, por todo o lugar. A outra pergunta: o gás é facilmente compressível devido à enorme distância entre suas moléculas. Olha, como as moléculas estão muito afastadas, então é claro que você pode comprimir facilmente esse gás, porque ele é um espaço vazio, com algumas moléculas no meio, que a gente não consegue enxergar. É um espaço, o volume é o espaço entre essas moléculas, é todo o espaço entre elas, então é facilmente compressível até as moléculas ficarem bem próximas. Um gás mistura-se facilmente com o outro porque suas moléculas não encontram dificuldade em ocupar espaços vazios entre as moléculas do outro gás. Lembrando, gás é espaço vazio, então as moléculas de um podem ocupar tranquilamente um espaço vazio entre as moléculas de um outro gás. Né? É quase autoexplanatório isso aqui. Um gás apresenta baixa densidade porque a massa de suas moléculas é muito pequena quando comparado com o volume que ele ocupa. Em outras palavras, o volume de um gás é composto praticamente de espaços vazios, uma densidade muito baixa, uma densidade que tende a zero, porque o volume é todo o espaço vazio. A massa é a massa das moléculas. Então, massa é a quantidade de matéria. O que forma a matéria desse gás? As moléculas. E o volume? O volume é todo o espaço ocupado pelo gás, mas o gás é um verdadeiro espaço vazio dentro do recipiente. Então, a densidade desse gás é praticamente zero. Agora, vamos relembrar a determinação da pressão de um gás. Por definição, pressão é a relação entre o módulo de uma força e a área sobre a qual atua. Você tem uma superfície, pega uma superfície e essa superfície sofre a ação de uma força, o vetor força aqui. Certo? Então, a ação dessa força sobre essa superfície vai determinar a pressão, de modo que a pressão seja a razão entre o módulo dessa força e a área da superfície. Quanto maior a força com a qual a molécula de um gás colide contra a parede do recipiente tem, maior a pressão exercida pelo gás no recipiente. Quer dizer, quanto maior a força sobre a superfície, sobre a parede, que é a superfície no nosso caso, maior vai ser a pressão desse gás. A pressão gasosa é o resultado das colisões de bilhões e bilhões de moléculas que compõem gás contra as paredes do recipiente. Nós temos bilhões e bilhões de moléculas, só que elas são tão pequenas que tudo que você vê é um espaço vazio. Quando um gás é comprimido sob temperatura constante, o número de colisões das moléculas com as paredes do recipiente se intensifica, fazendo aumentar a pressão do gás. Ao contrário, quando é expandido, essa quantidade de colisões é menor, em virtude de as moléculas percorrerem distâncias maiores dentro do recipiente, fazendo diminuir a pressão do gás. Quando você
comprime o gás, você diminui compressão, diminui o volume, você diminui o espaço. Então, com isso, quando você comprime, você diminui o espaço entre as moléculas desse gás, e o que acontece? Quando você tem menos espaço entre as paredes do recipiente, você aumenta, consequentemente, o número de colisões, sem que você mude o número de moléculas desse gás. Agora, quando você expande, aumenta, como é o caso do B, você está aumentando o espaço entre as paredes do recipiente. Quando você aumenta as paredes, quando você aumenta o espaço entre as paredes do recipiente, você está aumentando também a distância que as moléculas percorrem entre uma colisão e outra. E isso faz com que as colisões sejam menos frequentes, consequentemente, a pressão fica menor. Para calcular a pressão exercida por um gás dentro de um recipiente, podemos considerar esse recipiente um cubo de aresta L contendo um gás com N moléculas. Pegamos um cubo qualquer, certo? Já vimos aí a respeito de poliedros, né, numa aula de matemática online, uma gravação ao vivo, que está lá no YouTube também para quem quiser rever. Nós vimos esse caso particular de prisma, né? Um cubo, esse caso aí. Um cubo, né? Lembrando que esse cubo tem 6 faces, né? Um hexaedro, 6 faces, beleza. Enfim, sabendo que o movimento das moléculas é aleatório, podemos supor que o efeito produzido será o mesmo, caso um terço delas se movimentasse em uma das direções x, y e z. Quando uma molécula de massa m0 e velocidade v colide com uma face do cubo, o modo de sua velocidade não altera, conforme as figuras A, B e C. Então a gente pega, por exemplo, a gente pode supor que suponha que as moléculas se movimentem numa direção. Caso um terço delas se movimentasse cada uma das direções x, y, z. Suponha que essas moléculas acompanhem um dos eixos, elas se movimentem ou na direção de x, ou na direção de y, ou na de z, certo? Se eu pegar uma das moléculas aleatoriamente, a probabilidade de eu conseguir uma molécula se movimentando em uma direção, escolhendo aqui, se pegar a molécula se movimentando na direção de x, é um terço. Quando uma molécula de massa m0 velocidade v colide, o modo da velocidade não se altera. Por quê? Com a colisão perfeitamente elástica. Os gases se colidem e preservam a velocidade, o módulo dela. Preserva a energia cinética, preserva a quantidade de movimento, colisão perfeitamente elástica. Logo, a variação da sua quantidade de movimento é dada dessa forma aqui. Delta aqui, a variação de quantidade de movimento, né, é igual a m0 vezes v, m0 a massa da molécula, né, e v a velocidade dela, menos m0v, dessa forma, né. Menos com menos fica mais, então vou ter 2 vezes m0v, 2m0v. Entre duas colisões consecutivas, uma molécula percorre 2 vezes a distância da aresta L, né? Então, ó, de uma parede para outra, ela percorre, ó, olha só, uma colisão percorreu L, percorreu o comprimento L, que é a distância da aresta, né? Para chegar na outra face. Pá. Bateu na outra face do cubo, voltou. 2 colisões, beleza. Então, ele percorreu 2 vezes L. Se L for 4, por exemplo, ele percorreu 4 centímetros, então ele percorreu 8 centímetros. Então, o tempo que uma molécula gasta, a gente pega aquela forma da velocidade, né? Velocidade, na verdade, a distância igual a velocidade vezes tempo. Beleza. Então, tempo é a distância dividido pela velocidade. E a distância é 2 vezes a medida da aresta, dividido pela velocidade. Só que aí a gente vai buscar lá no teorema do impulso. Impulso é igual à quantidade de movimento, mas o impulso é a força vezes a variação de tempo. Substituo.
F vezes ΔT igual a 2 vezes M0 vezes V. Só que ΔT é 2L sobre V. Portanto, ficou aqui nessa forma, substituindo ΔT, opa, igual a 2M0V. Então, a força exercida por essa molécula nada mais é do que M0V ao quadrado sobre E. Então, a massa é a massa da molécula vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo comprimento a medida da esta. Cara, ele me ligando no meio de uma aula online. É claro que ela não sabe, né? Rapaziada. Pera aí. Deixa eu dar um toque aqui. Oi, boa noite, tudo bem? Eu estou no meio de uma aula online agora, tá bom? Já já eu te ligo de volta. Vamos nessa. É bom que vá por os perrengues do professor quando está trabalhando à distância, né? Fala aí, pode mandar o kkkk aí para mim. Aplicando o conceito mecânico de pressão visto no slide, alguns slides atrás, né, para 1/3 das moléculas, então vamos lá. Nós temos aqui a pressão exercida sobre essas N moléculas, certo? Então a pressão é a força dividida pela área, mas essa força é a força de uma das 3 moléculas. Eu tenho um total de N moléculas. E aí eu vou pegar só 1/3 delas, então eu vou pegar N dividido por 3, aumento sobre 3. Beleza. Então, só que eu sei que a força é massa vezes velocidade ao quadrado sobre o comprimento da aresta. E aí, isso M0 é a massa de uma molécula, tá? Porque para adquirir o M, que é a massa do gás, a massa total. A massa do gás é a massa de todas as moléculas dele. Então, esse L aqui, ele está no denominador. Se eu dividir por L ao quadrado, L dividir por L ao quadrado, se eu dividir, ou melhor, fazer aquele esquema de fração, né? Copia essa uma fração aqui e essa é outra. Copia essa fração aqui, M0 ao quadrado sobre L, e multiplico pelo inverso, que é 1 sobre L ao quadrado. Aí vai ficar M0 ao quadrado sobre L ao cubo, que fica L vezes L ao quadrado. E tudo isso multiplicado por N sobre 3. Mas olha só, rapaziada, L3 nada mais, isso aqui a esta ao cubo, isso nada mais é que o volume desse cubo. O volume do cubo é a esta elevado ao cubo, porque tendo esse comprimento vai virar o cubo tudo igual. E o produto M vezes M0, vou ver falar para vocês, é o total da massa do gás. A massa total, M, é o M, a massa total do gás. A massa do gás é a massa de todas as moléculas dele. Portanto, a equação da massa exercida, a pressão exercida por gás perfeito é dada por essa fórmula lindíssima aqui, essa fórmula maravilhosa. 1/3 vezes massa vezes velocidade ao quadrado sobre o volume. Esse V grande é o volume, para não confundir com o V pequeno. Deixa eu ver aqui. Faltam 15 minutos aqui para terminar. Eu quero terminar em 10 para a gente ter um sistema intervalinho aí. Determinação da energia cinética de um gás. Vamos lembrar aqui, energia cinética, massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Né? Só que mv ao quadrado também se apresenta na equação do gás vista na equação da pressão do gás antes. Olha só, vamos voltar um pouquinho. Olha o mv ao quadrado aqui, rapaziada. Se eu multiplicar os dois lados por 3V, mv ao quadrado é igual a 3PV. Vamos substituir mv ao quadrado. Então, a energia cinética do gás é 3 menos vezes a pressão vezes o volume do gás. 3PV sobre 2. 3 vezes pressão vezes volume dividido por 2. Agora,
Se eu buscar lá na equação de Clapeyron, a gente sabe que PV igual a nRT. Ó, deixa eu ver aqui. PV igual a nRT. Qualquer dinâmica que vocês quiserem lembrar, tá? Tem uma que eu lembro desde os tempos que eu era aluno, que envolve um palavrão, né? P, velha, energia que tá. PV igual a nRT. Já eu então substituo o PV daqui, ó, esse PV aqui eu vou substituir por nRT. Esse N pequeno é o número de mols do gás. Né? O número de 1 mol é aproximadamente 6 vezes 10 elevado a 23. Qualquer coisa que você... O mol de moléculas é 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Mais exatamente 6,02. De qualquer forma, trocando PV por nRT, eu vou ter a energia cinética do gás dada em função da temperatura dele. Olha que legal, gente. A relação é aí que está. A relação entre a energia cinética do gás, que é simplesmente a energia cinética de todas as moléculas, né? E tem a ver com o movimento do gás, com o grau de agitação dele. E isso aí é intimamente ligado com a temperatura, que é o grau de agitação das moléculas. Olha que coisa, né? Então tem essa relação aqui. Olha, 3 meios vezes N. N é o número de mols do gás. R é a constante universal dos gases ideais. R é uma constante, que é 8,31 Joule por mol vezes Kelvin. Por isso que é importante, pessoal, utilizar a temperatura em Kelvin. Não é Gauss Kelvin, é Kelvin. Por isso que o Kelvin é tão importante. A escala Kelvin. A gente já havia visto na revisão lá. Determinação da velocidade média. Agora vamos falar da velocidade média. Certo? Bom, N é o número de mols. A razão N é o número de mols e ele é a razão entre a massa do gás e a massa molar. Quer dizer, o N e o Enão. O Enão é a massa molar, que é a massa do gás por mol. A massa que o gás tem para cada mol. Então vamos lá. Voltando aqui, isso aqui é energia cinética, né? Energia cinética é a massa vezes velocidade quadrada sobre 2. Entra aqui, substitui só. E aqui, N é M sobre Enon. O que eu fiz aqui? Só substituí o EC por mv ao quadrado sobre 2. Aqui, né? E o N é M sobre Enon. Massa dividido por massa molar. Vezes RT. O que eu tenho? 3 velocidade ao quadrado é igual a 3 vezes R vezes T sobre M. Ou seja, a gente consegue observar aqui e concluir que a temperatura é uma medida do grau de agitação das moléculas de um gás. E a velocidade ao quadrado é diretamente proporcional. O quadrado da velocidade é diretamente proporcional à temperatura. Ou ainda, a temperatura é diretamente proporcional à velocidade das moléculas do gás. Mas eu tenho energia cinética total. E a média? Vamos considerar N moléculas de um gás e essa é a energia cinética dele. Dessas moléculas, né? A gente pode determinar a energia cinética média por molécula. Bom, o exímio C, né? Energia cinética média, é só pegar a energia cinética total e dividir pelo número de moléculas de gás. Mas a energia cinética a gente sabe que é 3 meios vezes nRT. Se eu pegar e dividir por N, vou ter 3N sobre 2N. Esse N é o número de mols. O N grande é o número de moléculas. O quociente N sobre Enan, o Enan sobre N, é o 1 mol de moléculas. E esse aqui, ó, é o Na. Esse é o famoso número de Avogadro. Eu coloquei para vocês, né? É 1 mol. O mol é o número de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 a 23. Então, a energia cinética média das moléculas do gás
é 3/2 vezes aquela constante R sobre o número de Avogadro vezes a temperatura. Então, novamente, uma relação entre energia cinética e a temperatura. Como se não bastasse, né, o fato de R e Na serem constantes, o quociente entre eles resulta numa outra constante. O sistema transicional de unidade é dado em Joule por Kelvin, é chamada constante de Boltzmann, que é 1,38 vezes 10 elevado a menos 23. Se pegar para dividir aquela constante R pelo número de Avogadro. Se eu dividir alguma coisa por alguma coisa, se eu dividir 8 por alguma coisa constante, se eu dividir por alguma coisa vezes 10 a 23, vai dar alguma coisa vezes 10 a menos 23, não é? Então, daí. A gente tinha aqui R sobre N, R sobre NA, aliás, NA aqui, ó, R sobre NA, que é o K. Então, resumindo, 3/2 vezes Kp é a energia cinética média da molécula do gás. Não depende, então, o que a gente conclui? Que a energia cinética média por molécula do gás não depende da natureza dele. Essa energia só depende da temperatura do gás. Só. A energia cinética média não depende de mais nada, só da temperatura. Show de bola. Né? Só aqui tem alguns exercícios, mas na verdade, eu pretendo só dar eles, pessoal. Eu vou dar esses exercícios na atividade na semana que vem. Beleza? Então fiquem ligados aí. Eu vou dar exercícios aqui, né? E é isso, pessoal. Eu vou tirar exercícios desses lá, são 4 atividades, tudo belezinha para vocês. E é isso. Fala, Arthur. Levantou a mão? Não, é que apareceu essa funcionalidade nova, eu queria ver como é que era. Então, aparece alguma coisa aí para você? Então, aparece sim que você levantou a mão, querendo, assim, quando você quer falar alguma coisa, você clica em levantar a mão. Daniel, Danilo, Pedro, aparece se levantar a mão aí para vocês? Aparece. Aparece, vocês podem usar esse recurso também, pode usar. Se Para mim, quiser, eu nunca tinha notado esse recurso. Eu estou fazendo aula e reunião direto nisso aqui. não apareceu hoje. Hoje começou, né? Na verdade, eu não reparei nisso nem na aula do primeiro. Exato, não tinha. Não tinha, apareceu agora. Uma atualização nova, que legal. Pois é, eu é bom que não interrompem o professor, né? Opa! Não interrompe. Ele está falando, ele vê que a pessoa levantou a mão, ele termina de o que está explanando e aí conversa. Isso. Sim, muito bom. Muito interessante. E olha, eu vou falar para vocês, isso é bem interessante, porque eu pensava assim, que algum tempo atrás eu pensava que eu ia perder alguns recursos, né? Tipo, eu não ia poder estar gravando, e na verdade ainda posso gravar, né? Posso gravar aulas, eu estava até preparando o OBS para gravar as aulas online. E a gente está ganhando cada vez mais recursos. O único problema é que o Meet ficou limitado a no máximo 100 pessoas, essa versão que a gente está usando. Mas aí é só para grandes reuniões, né? Quando reuniões assim, de pessoas de toda a de ensino, toda a região. Mas só isso não é grande problema, não. Então, galera, então, alguma dúvida aí, pessoal? Alguma novidade, alguma coisa a acrescentar? Você já... Nenhuma dúvida. Caso eu tenha, quando você enviar as atividades, eu entro em contato. Tranquilo. Beleza, eu vou tirar... Aí a aula vai estar no canal também, né? Opa, se vocês quiserem assistir, pode assistir quantas vezes quiser. Eu vou baixar aqui, né, do Drive e enviar no YouTube. Nos próximos dias vai estar lá. Eu estou enviando, por enquanto, aulas de terça e quinta apenas, porque eu só estou gravando aula por aqui no Meet. Eu tive muita dificuldade, comecei a sofrer uma sobrecarga aqui com
com produção de conteúdo, editar, etc. E assim, vou terminar a gravação aqui, pessoal. Aí vai ser aquela frasezinha pro canal. Se vocês gostaram, deixa aquele joinha, se inscreva no canal e continue acompanhando, porque vamos ter aulas, gravações ao vivo, principalmente de física e matemática também, principalmente, toda terça e toda quinta, às 9h45 da manhã, estreando no canal. Então, vale a pena dar uma olhadinha. Beleza?